aprender francês com músicas funciona mesmo? É disso que eu vou falar aqui hoje, simplesmente porque a gente recebe muita mensagem a respeito de música francesa nas redes sociais em geral e também por e-mail. Ai, me diga aí uma música que eu possa aprender francês. Quais são as melhores músicas para aprender francês para quem está começando? E eu já vou adiantar. Aprender francês com música não funciona. E eu vou explicar por quê nesse vídeo hoje. C'est parti! Allons-y. T'as dû te faire mal. Salut, je suis Roberta, je suis brésilienne. Salut, je suis Emile, je suis français e você está no canal Afrancesados para aprender o francês da vida real. Se você é novo, não esqueça de se inscrever clicando no botão vermelho e também ativar o sininho para receber todos os novos vídeos. Então, eu já expulsei a Emília aqui do vídeo porque agora é papo entre Roberta aqui, que é fluente em francês, mas que começou do zero, como muitos de vocês que estão aqui me assistindo no canal. E Emília é fluente em francês desde que ele nasceu, então não vale. Esse papo é entre nós dois, eu e você, cara a cara, para eu te dizer por que não funciona aprender francês com músicas, certo? Isso aqui é o que a gente acredita no Método Afrancesados, é isso que a gente ensina para nossos alunos no nosso curso fechado, o Método Afrancesados. Mas vamos lá. Então, por que é que não funciona aprender francês com música? Primeiro de tudo, esse é o argumento mais fraco, já eu vou dar o mais forte. Primeiro de tudo, porque muitas das frases que você aprende nas músicas é tipo poesia, é aquela coisa com licença poética. Então, se é uma frase com licença poética, como em poesia, pouquíssimo provável que você vai usar essa frase no cotidiano, para comprar pão, para comprar uma passagem, para resolver um problema com alguém na França, para falar no telefone com um colega de trabalho francês. Enfim, pouco provável que essas frases tenham real utilidade para você falar francês na vida real e para você entender o francês que é falado aqui na França, num filme, num vídeo no YouTube, o que é que seja. Então esse é o primeiro argumento e cuidado que esse é o mais fraco, eu já vou para o argumento mais forte e você vai entender por que você não deve focar seu estudo em música. O segundo argumento, e esse, sinceramente, se você não se convencer e você continuar tentando decorar letras de música para aprender francês, eu vou puxar a sua orelha porque eu sou dessas mesmo. Então, segundo argumento é simplesmente que a entonação, o ritmo e até a pronúncia nas músicas em francês, muitas vezes, aliás, a maior parte das vezes, eu diria 99,9% das vezes, é completamente diferente do ritmo, da entonação e da pronúncia do francês que de fato é falado na vida real. E agora eu vou convidar a Emília para dar uma demonstração pra gente. O francês na música. Charles Aznavour. La bohème, ça voulait dire. Tchau. Não, tchau não, volta aqui. E tudo isso para dizer la bohème, que significa a boêmia, certo? E como é que essa palavra é dita se eu falar ela numa frase no francês da vida real? La bohème. Ou seja, na música de Charles Aznavour, ele fala la bohème. La bohème. Ele pronuncia esse E no final. Simplesmente esse E parece que nem existe quando você usa essa palavra numa frase na vida real, certo? La bohème. Você não vai falar. Bohème. Vai falar, se eu falar la bohème, é bem estranho. Fica estranho, né? Sim. Vamos entender? Talvez, mas talvez dê até uma risada, porque não tem nada a ver com a pronúncia da vida real. Então, merci, Emile. Essa foi para você entender um exemplo muito básico, só com uma palavra, sem dizer frases, né? Que aí a pronúncia e a entonação fica ainda mais diferente. Então, é isso, certo? Não é para você focar em música, ficar decorando letra de música, ficar tentando imitar e cantar música perfeitamente em francês. Se o seu objetivo é aprender o francês, entender o francês falado e falar francês, certo? Então, é por isso que você não deve. E como é? Ai, mas eu gosto tanto de música francesa, então quer dizer que música francesa não serve para absolutamente nada no meu aprendizado de francês? Não, não é isso que eu tô te dizendo. Eu tô te dizendo que
a música não vai te ajudar a falar francês, nem a entender o francês falado. Mas o que é que a música vai te ajudar? A música vai te ajudar a mergulhar na cultura francesa, na cultura musical francesa. Então você precisa saber usar a música mais como um fator de diversão, mais como um fator cultural do que como um fator de aprendizado da língua em si. Porque além de não te ajudar na pronúncia, além de não te ajudar na entonação, além de não te ajudar a entender o francês falado, talvez ela inclusive atrapalhe porque você vai acabar pronunciando errado. Enfim, então ouça músicas francesas para você conhecer melhor a cultura francesa. Muitas músicas falam da realidade social atual na França, ou da época na França, ou de outros países, da Bélgica, do Canadá. Então, isso é que é interessante na música. Use ela realmente como o que ela é, que é uma obra de arte, tá? E não como material de estudos em si. E qual é o tipo de material de estudo que você precisa ter para aprender francês de forma eficaz, para você aprender a entender o francês falado e para você conseguir falar francês de forma autônoma? É você usar um material de fato que vai te dar como se fosse um recorte da vida real, do francês que é falado, do francês que é usado no cotidiano, do aquele francês, as estruturas mais usadas no francês, as expressões mais usadas no francês, aquilo que vai te dar, digamos, quase que um atalho para você realmente conseguir ter contato com o francês da vida real. E se você quer realmente falar francês, se você quer entender o francês falado, a hora é agora, basta ir aqui no izinho e baixar gratuitamente o e-book que a gente fez especialmente para você, 7 passos para aprender francês. A gente te diz lá o que é que funciona realmente para aprender francês. Então, baixa lá, é de graça e ainda tem 2 bônus para você. E se você gostou do vídeo, também não esqueça de deixar seu gema, seu like embaixo do vídeo, pra gente saber que você tá curtindo os nossos conteúdos e que você gostou desse vídeo, pra gente continuar super motivado pra fazer vídeos bem legais pra você. Então deixa aqui o seu gema e a gente se vê no próximo vídeo. À la prochaine. Merci Roberta, à la prochaine. Salut!